Oi, gente, meu nome é Priscila Campos, de Páginas de Romance, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma autora brasileira. Isso mesmo, vamos falar sobre os nossos autores nacionais. E a autora de hoje é alguém assim que eu admiro muito. Eu gosto muito do jeito dela de escrever, do jeito que ela conta uma história. Eu acho maravilhoso porque ela não é só uma autora de romance. Os livros dela normalmente misturam romance com fantasia, e assim, eu amo romance com fantasia. E eu quero falar com vocês hoje sobre os livros da Carina Ricci. Bom, gente, eu conheci o primeiro livro da Carina numa série dela que se chama Perdida. Esse foi o primeiro livro dela que eu tive contato. E assim, logo quando eu comprei, eu já vi que tinham dois livros da série, que era Perdida e Encontrada. Então eu vou começar falando sobre Perdida. E assim, eu fiquei realmente maravilhada com o primeiro livro dela. E assim, Perdida é uma história super diferente, como eu falei, mistura fantasia com romance, né? Em Perdida a gente vai conhecer a história da Sofia. A Sofia, ela mora numa cidade grande, assim, cheia, todo mundo vivendo a sua loucura do dia a dia, e ela é uma menina super independente, e assim, ela tem uma característica que ela não quer saber de casamento, não fale essa palavra com ela não tem boas experiências com relacionamento, com namorados, e assim, ela realmente, o único tipo de romance que ela gosta é o romance dos livros. E ela vive uma vida para trabalhar, vive num apartamento pequenininho e assim, confusão, atrás de confusão a vida da Sofia. E um dia, devido a um desastre com o celular dela, ela precisa comprar um celular novo, então ela vai até a loja comprar. E aí que começa a confusão geral na vida da Sofia. Porque com apenas um uso no celular, ela sai do século XXI para o século XIX. Isso mesmo. Então você pode imaginar o porquê que usa o nome Perdida, mais ou menos, né? Ela se vê perdida no século XIX. Então imagina, uma menina do século XXI com as gírias, as vestimentas do século XXI, o jeito independente das mulheres do século XXI, presa no século XIX. Então imagina a confusão que a Sofia se meteu. E aí ela tenta fazer de tudo para voltar para casa, e aí que ela recebe a ajuda do Ian Clarke. Pausa para o Ian Clarke. Bom, o Ian é um perfeito cavalheiro daquela época e assim, a primeira coisa que chama mais a atenção da Sofia é que ele é lindo de tirar o fôlego. E assim, o Ian faz de tudo para ajudar a Sofia a encontrar o caminho de volta para casa. E aí eles tentam resolver vários mistérios e só que a Sofia percebe que nem sempre, né, o coração quer a mesma coisa que a gente quer. E aí eu termino por aqui falando do livro de Perdida e a gente vai para a sequência, que é o livro Encontrada. Apesar de que eu amei Perdida, Encontrada é, sem sombra de dúvidas, o meu livro preferido da série. Nele a gente vê o desenrolar da vida da Sofia no século XIX e assim, como eu tinha comentado mais ou menos, a Sofia tem gírias, coisas que são características do século XXI, que é super normal, mas pro século XIX é um absurdo. Então assim, mostra as constantes conflitos dela nessa sociedade, com que o povo fala dela, como ela age, como ela se veste, como ela age com relação aos homens, e assim, uma confusão atrás da outra na vida da Sofia. Ela tem que se adaptar a N regras, que é uma sociedade cheia de regras no século XIX, e a única coisa que ela está realmente interessada é ter um banheiro. Então, coitada da Sofia. Então ela passa esse livro todo de Encontrada achando que o mundo inteiro está contra o Felizes para Sempre dela, a felicidade da vida dela, mas ela vai descobrir que talvez a única pessoa que pode atrapalhar o Felizes para Sempre dela é ela mesma. Bom, depois de um tempo de espera, finalmente a Carina lançou outro livro que foi Destinado. Destinado era um livro que eu estava querendo muito ler, porque ia contar a visão do Ian, né? Um pouco da mente, como a mente do Ian funcionava, e eu estava muito interessada para saber como funcionava a mente dele. Mas eu confesso para vocês que eu dei uma decepcionada no início do livro, e eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, como é um livro que conta a visão de outro personagem, né, no caso do Ian, eles têm a tendência de repetir um pouco as histórias que já aconteceram. Isso às vezes faz com que a história fique um pouco maçante, né? Então, até mais ou menos a metade do livro, eu fiquei assim, ok, eu vou continuar, não, vai ficar melhor, vai ficar melhor. E aí que vem a surpresa, finalmente a história fica melhor. Realmente, quando a história começa a andar aonde ela tinha parado no Encontrada,
é que realmente começa a ficar bom a história. E eu amei a mente do Ian. E assim, eu já achava ele uma pessoa super interessante, romântico e etc. E assim, nesse livro eu fiquei mais apaixonada ainda pelo Ian. E outra coisa interessante, assim, nesse livro, é que ele dá um pouco de foco na Elisa, que é a irmã do Ian, né? Nos outros livros você escuta sobre ela se relacionando com a Sofia, etc., mas não dá tanto atenção para ela. Agora, aqui nesse, começa a dar um pouco de atenção para ela. E é aí que eu percebi o porquê que a autora começou a dar mais atenção para Elisa. Porque o quarto livro da série, que surgiu logo em seguida, que é Prometida, justamente vai contar a história da Elisa. A Elisa, diferente da Sofia, ela é assim, aquela menina padrão daquela sociedade do século XIX. Ela foi criada para ser um exemplo da nobreza e assim ela segue todas as normas, todas as regras da sociedade. A vida dela é ir para bailes, é comprar fitas para o chapéu dela, é ler livros de romance, é tocar piano. Então assim, a Elisa é uma menina ainda, ela é bem nova. E ela nunca, assim, tinha feito nada chocante ou escandaloso, ela sempre fugiu disso. Até que um dia, um único beijo com uma pessoa que ela estava apaixonada, muda a história dela completamente e ela se vê obrigada a noivar. Mas muita coisa acontece aí nessa história entre o noivo da Elisa e ela. E assim, alguém que estava totalmente apaixonado por ela e vice-versa passa a ser uma pessoa que despreza a Elisa. Então assim, o noivo dela se muda para outro país, vai passar um tempo em outro país e ela fica sozinha, noiva dele lá no Brasil. E isso para aquela época era um escândalo, assim, ninguém ficava muito tempo noivo. Você noivava um tempo bem curto, logo em seguida você já casava. E assim, a Elisa ficou anos noiva. Mas até que um dia o noivo dela resolve voltar para o Brasil. E é aí que a Elisa vai ter que enfrentar realmente o noivo dela e decisões difíceis e coisas do passado que vêm à tona, intrigas, e é tanta coisa misteriosa para resolver e tem um perigo à volta, assim, é muito, muito, muito legal a história da Elisa. Eu amei o tempo de espera para conhecer um pouco mais da Elisa. Bom, já o quinto livro da série, que se chama Desencantada, vai contar a história da Valentina. A Valentina, você vai ouvir falar dela desde o primeiro livro, mas também, assim, ela é uma personagem que é citada de vez em quando, né? Então eu achei meio interessante. Então, quando a Karina disse que o novo livro dela ia falar sobre a história da Valentina, eu achei um pouco intrigante, porque ela não era uma personagem que me chamava muita atenção. Mas, para minha grande surpresa, eu amei a história da Valentina. E assim, a gente passa os outros livros, né, quando ela é citada, achando que ela é de um jeito, que nem a Elisa, era assim, aquele padrão da sociedade, aquela menina toda certinha, etc., da nobreza, que tem dinheiro e tal. E assim, nesse livro, assim, ele desconstrói a Valentina, porque na verdade ela perde tudo mesmo e ela se encontra num lugar novo em que ela não é mais aquela queridinha da sociedade e ela começa a enfrentar assim uma vida bem desafiadora. E aí que ela conhece o Capitão León. O León, ele é um espanhol, né, um capitão, como eu citei, e ele, assim, é bem rude, ele fala coisas que a Valentina não gosta de ouvir, assim, ela tem uma certeza que ela não quer conviver com ele, ela não quer ver ele em lugar nenhum, mas, assim, uma coisa é certa, ela acha ele lindo e o coração dela, assim, bate mais rápido quando ela tá perto dele. Mas, com reviravoltas do destino, não sei o que você pode chamar com isso, mas ela acaba se metendo numa confusão que ela se vê noiva do León. E no meio desse noivado inesperado e de muita coisa acontecendo, acaba acontecendo um acidente na história. Então a Valentina tem que tentar desvendar esse acidente e ela fica indo atrás de respostas, mas assim, o que ela não percebe é que o perigo ainda está por perto, né? Eu acho muito interessante a história da Valentina e o que eu mais gosto é do final, porque a autora desvenda algumas coisas que a gente fica assim, oh, não acredito! Então, para mim, assim, foi uma história bem interessante. E, assim, eu fiquei achando que era o último livro da série, né? Porque já era o quinto livro de Perdida.
Eu falei, eu acho que vai acabar por aqui realmente com a história da Valentina, mas a Karina já disse que vai ter o último livro da série que ela tá fazendo. Eu acho que ela não confirmou ainda, pelo menos o que eu tenho verificado, mas as pessoas estão achando que o último livro é a história da filha de um dos personagens. Então a gente segue aí na espera, né, do último livro da Karina sobre a série Perdida. O vídeo de hoje vai ser dividido em parte 1 e parte 2, porque essa autora tem muitos livros, então fique ligado para a continuação do vídeo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, então se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as próximas notificações. E até a próxima! Beijo!